Olá, pessoal! Estamos iniciando a segunda temporada do podcast A IPC Explica. Aqui você acompanhará conversas com diversos especialistas do universo do cacau, com o objetivo de compartilhar informações relevantes e ampliar o conhecimento sobre a cacauicultura brasileira e mundial. Eu sou Ana Paula Lozzi, presidente executiva da IPC. E esta é a Alana Rodrigues, diretora de Relações Institucionais da IPC. Nessa segunda temporada, nós vamos abordar boas práticas agrícolas e sustentabilidade. Temas fundamentais para o desenvolvimento do setor e que contam com uma importante ferramenta, que é o Currículo de Sustentabilidade do Cacau. Uma publicação elaborada de forma colaborativa por diversos dos atores da cadeia produtiva de cacau, incluindo governos, indústrias, produtores e instituições do terceiro setor, e que traz uma série de informações que colaboram para uma produção sustentável e eficiente. E para falar um pouco mais sobre o currículo, nós conversaremos com Vitor Stella, que atua na coordenação técnica do Cocoa Action Brasil. Vitor foi um dos responsáveis pela elaboração do currículo de sustentabilidade, trazendo sua experiência e visão estratégica para o setor. Vitor, seja bem-vindo e obrigada por participar desse papo aqui com a gente. Oi, Ana, Alana, obrigado vocês pelo convite. É um prazer enorme em poder contribuir com o podcast da IPC. Muito bom, Vitor. Então vamos começar pelo princípio. Você pode explicar o que é o currículo de sustentabilidade do cacau? Claro, vamos lá. O currículo de sustentabilidade do cacau, ele se trata de um conjunto de boas práticas agrícolas divididas nos principais pilares que a gente tem da sustentabilidade, né? Então, ele está dividido ali em gestão da produção, gestão social e a própria gestão ambiental, né? Esse documento, conforme você mesmo citou, Ana, ele foi um documento de elaboração coletiva, né, e validado pela cadeia produtiva do cacau, né? Então, foi mais de um ano aí de elaboração desse documento, né, com a presença assim, massiva de diversos atores, os diferentes elos da cadeia produtiva. Mais de 50 instituições participaram do início ao fim da elaboração do currículo. E qual que é o principal objetivo do currículo de sustentabilidade do cacau? O currículo ele visa ser um apoio e referência de sustentabilidade para instituições, produtores, entidades, técnicos que quiserem adentrar esse mundo da sustentabilidade na cadeia produtiva do cacau, né? E a gente fala que a implementação do currículo ele é um processo, na verdade, de melhoria contínua da produção, ou seja, sempre há espaços para que a gente consiga melhorar cada vez mais os nossos sistemas produtivos. E acho que é importante também citar, e é algo que é de muito orgulho para a cadeia produtiva do cacau, é que o currículo de sustentabilidade do cacau, ele foi o primeiro programa de boas práticas agrícolas reconhecido pelo Ministério da Agricultura no Brasil. Então, esse fato é um fato bastante relevante, né, e que traz muito orgulho para todos nós que estamos nesse mundo maravilhoso aí do cacau. Oi, Vitor, muito bom ter você aqui hoje para falar sobre o currículo de sustentabilidade do cacau. Eu queria te perguntar a respeito desse tema, qual foi a motivação para o desenvolvimento do currículo? Ótimo. A gente sabe que o Brasil, né, no Brasil, nós temos diferentes contextos produtivos, né, quando a gente se refere ao cacau. Então, o currículo, ele visa também unificar boas práticas agrícolas comuns a diferentes ambientes produtivos. Então, a gente está falando aqui, né, que existem sistemas produtivos como as cabrucas na Bahia, no Espírito Santo, diferentes modelos de sistemas agroflorestais, quando a gente está falando de Pará, Rondônia, alguns consórcios também, até mesmo né, nessa expansão que a gente vem observando do cacau brasileiro, né, nos modelos de pleno sol que a gente já tem encontrado em algumas regiões do país, né? O currículo ele traz 32 boas práticas agrícolas, né? Sendo que dessas 32 práticas agrícolas, a gente optou por dividir em duas fases, né? Sendo 6 delas práticas que a gente chama de fundamental e 26 práticas
que nós chamamos de prioritárias. Eu acho que um fato também bastante curioso é que o currículo ele acaba atendendo 15 dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Muito legal isso. É, eu participei desse processo, né? Foi ao longo de 2021 inteiro a gente discutindo. E aí, a partir daí, vem o que talvez seja o mais complexo, né? A discussão ela é importante, ela é complexa, mas a implementação é que é complexa, na verdade, né? E como é que você vê a adoção, né? Desde quando foi feito o lançamento, como é que vem sendo esse processo, a evolução da adoção dessas boas práticas na produção de cacau? Uma ótima pergunta, Ana. Boas práticas agrícolas, elas estão cada vez mais sendo adotadas pelos produtores de cacau. Porém, a gente tem que levar em conta também que esse é um processo lento, né, que leva tempo, né? É necessário o entendimento por parte dos produtores de quais são as vantagens em adotar essas boas práticas agrícolas na propriedade rural que eles têm, né? Tanto em termos de benefícios do ambiente produtivo, mas também o entendimento desses produtores de quais são as vantagens ou quais portas podem se abrir em termos comerciais na venda do produto. Então, dessa maneira, nós vemos que o processo de adoção das boas práticas agrícolas ela tem ocorrido, né, diferentes instituições da cadeia têm se mobilizado cada vez mais para atender os produtores que fazem parte da sua rede, né, de maneira com que eles consigam ir adotando e melhorando naquele processo que eu disse no início, né, de melhoria contínua, né? E eu vejo assim que da onde estávamos quando foi criado o currículo para onde estamos agora, já houve uma evolução significativa. Sempre há espaços para melhora, né? Eu acho que é nesse caminho que a gente deve seguir, mas houve já um processo de evolução e do entendimento dos produtores das benesses, né, de adoção dessas boas práticas agrícolas. Então, quais são os desafios para implementar essas medidas que o currículo prevê? Ótima pergunta, Léa. Para ser sincero, eu acho que eu não chamaria de desafios. Na verdade, entendo isso muito mais como oportunidades, né? A implementação de boas práticas agrícolas, ela permite aos produtores um ganho de eficiência no ambiente produtivo, né? E também auxilia ele na adequação de demandas que vêm do mercado, né? Todas as práticas ali do currículo são simples de serem implementadas? Não. Algumas práticas requer ali maior conhecimento, um prazo mais longo até o processo final de implementação. Por isso que a gente sugere, e sugeriu desde o início, desde a elaboração do currículo, a divisão entre as práticas fundamentais e as práticas prioritárias. E o que de fato difere uma da outra, né? A gente traz que as práticas fundamentais, elas são basicamente aspectos e legislação, voltadas à legislação, ou seja, é o cumprimento da lei. Ao passo que as práticas fundamentais do currículo, elas auxiliam os produtores nesse processo, né, no ganho de eficiência dentro do ambiente produtivo. Muito bom isso. Você já falou um pouco nessa última resposta, mas eu queria que a gente aprofundasse um pouco para o produtor poder entender como é que ele se beneficia ao investir na adoção de boas práticas. Porque muitas vezes, quando ele precisa fazer mudanças na propriedade dele, tem custo, né? E aí, diferentes custos. Você tem custo do tempo, você tem custo, né, do recurso financeiro, do recurso humano. E muitas vezes ele se questiona, né? Qual vai ser o benefício que eu vou ter? Né? E eu imagino que vocês troquem bastante com os produtores sobre isso. Como é que você vende o currículo para o produtor em termos de benefício? Não, pode ter certeza que essa pergunta é uma das perguntas que mais aparecem aí quando a gente vai tratar sobre o currículo de sustentabilidade com os produtores, né? Como que a gente vai se beneficiar disso? Qual que é a minha vantagem adotando essas práticas que vocês elaboraram conjuntamente aí no documento?
A gente tem a ciência e a certeza, Ana, de que, sendo essa referência, né, para a entrada aí na sustentabilidade, né, os produtores que adotam o currículo de sustentabilidade, eles estão muito mais próximos da obtenção de qualquer tipo de certificação ou verificação que exista, né? O currículo em si, ele não é uma certificação, mas ele pode ser entendido facilmente como a porta de entrada para qualquer processo que vai visar uma certificação de uma propriedade ou uma verificação de algum programa de sustentabilidade que a gente encontra no mercado, né? Consequentemente a isso, né, o que muitas vezes demora um tempo, que eu disse, né, para o entendimento do produtor, são as melhorias no ambiente produtivo, né? Então, ao mesmo tempo, né, o currículo ele auxilia a atender essas exigências do mercado consumidor, né, que cada vez está mais preocupado com a origem e a produção do cacau que eles estão consumindo, né? Mas também pode render vantagens em termos do valor do cacau na venda, porque nesse contexto de produção que a gente tem hoje, né, uh, muitas vezes você encontra, né, preços muito mais competitivos, uma vez que você adota diferentes boas práticas agrícolas dentro da propriedade. Isso é uma regra? Não, não é uma regra, mas isso pode ser uma vantagem competitiva no valor da venda da produção do cacau. Bom, enfim, nós notamos, né, que um dos pontos muito importantes, inclusive abordados no currículo, é a gestão da propriedade, né? E por que que é uma questão tão importante assim no material? Alana, eu acho que essa talvez seja uma das perguntas mais chaves que a gente tem que discutir um pouco aqui, né? Nós que trabalhamos no agronegócio, a gente tem sempre que enxergar, e eu incluo obviamente o produtor, né, a propriedade de fato como uma empresa, né? É necessário que o produtor trate aquilo de uma maneira profissional, extremamente profissional, né? Uma propriedade, quando ela é bem gerida, né, é muito possível que esse produtor ele consiga aumentar a margem de lucro dele dentro da propriedade, né? E por que isso, né? Uh, Quando você tem uma propriedade bem gerida, né, é possível que você reduza custos, né, utilizando de maneira mais racional os insumos que você tem que colocar dentro daquela propriedade, né? Atentar-se, por exemplo, né, aos períodos corretos de entrada na lavoura, né? Por quê? Porque isso aumenta a eficiência daqueles insumos que o produtor está colocando dentro da propriedade, né? E diminui as perdas, né? A gente sabe que os insumos, no geral, eles não são baratos, mas eles são extremamente essenciais para a produção. Então, quando você faz a gestão, né, de uma maneira profissional, né, você acaba economizando, de certa maneira, né, utilizando com maior eficiência esses produtos e pode, com certeza, aumentar a sua margem de lucro, né? E a gente sempre fala que, assim, anotações dentro de uma propriedade, como em qualquer negócio, né, elas são fundamentais. Ter esse controle é fundamental. Então, ter o controle, por exemplo, de poda, ter o controle de aplicação de defensivos, adubação, né, a produção por quadra de cacau, né, vamos dizer assim, o básico que a gente deve ter para entender o nosso negócio, né? E isso não exige tecnologias complicadas, né? A gente pode utilizar cadernos, agendas, planilhas simples, né? O fato é Utilização de recursos, né? Exatamente. O fato é que isso pode ser feito de maneira simples, mas ele deve ser feito também de uma maneira organizada, né? A gente até brinca que 5 minutos de anotações por dia, né, das atividades que aconteceram ali dentro da propriedade é o suficiente já para a gente ter um bom controle do que está acontecendo na propriedade, né? Assim, a gente não deixa acumular essas atividades e também não acaba se esquecendo, porventura, delas, né? E atrapalhando aí a gestão. Então, finalizando aqui, ter esse controle sobre a propriedade, gerir tudo o que é colocado, tudo o que sai da propriedade, é de fundamental importância para que a gente tenha sucesso no negócio.
Realmente, a gestão da propriedade é a base, inclusive para as duas outras áreas, que é ambiental e social, né? E aí vamos falar um pouquinho sobre esses aspectos da gestão ambiental. Quando a gente pensa, no currículo, por que que o gerenciamento ambiental é importante para o produtor, né? Porque esse aspecto é fundamental para a sustentabilidade de uma área produtiva. Ótimo. Primeiro que, assim, o Brasil, ele possui a sua legislação sobre questões ambientais, né, e elas devem ser cumpridas. Isso é lei, né? Por exemplo, não haver desmatamento ilegal dentro das propriedades agrícolas. Isso é necessariamente, precisamos cumprir para estarmos aí adequados à lei. Segundo, que conservar essas áreas, por exemplo, conservar áreas de preservação permanente, né, as APPs, ou reservas legais, trazem para dentro da propriedade infinitos benefícios, né? Eu posso citar aqui, por exemplo, a questão da formação de corredores ecológicos dentro da propriedade, dentro dessas áreas de preservação, né? Além de você, né, do produtor, estar atendendo a questões ligadas à legislação, né? Esses corredores, por exemplo, eles promovem um refúgio de fauna e flora nativa, né? Muitas vezes eles servem ali de abrigos para inimigos naturais que podem, por sua vez, auxiliar num processo de controle de pragas e doenças do cacau. Ou seja, olha aí também que benefício interessante que a gente pode trazer para dentro da propriedade em termos de economizar aqueles insumos que eu disse anteriormente, né, que são muito caros, né? Além disso, né, essas áreas, né, essa gestão ambiental da propriedade, ela também atua aí num processo de controle de erosão do solo, né? O solo é a maior riqueza que o produtor pode ter, né? Então, cuidar bem desse solo, né, é de fundamental importância. E muitas vezes essas áreas de preservação, essas áreas de reservas legal, elas cumprem e auxiliam nesse papel, né? Além disso, tem outros aspectos aqui também que é possível citar, como serviços ecossistêmicos, né, que essas áreas, que essa gestão da ambiental da propriedade pode trazer, né? Essas áreas elas podem funcionar muito bem como reguladores térmicos, por exemplo, né, na manutenção de fontes de água que existem dentro da propriedade. E acho que também algo muito interessante e que vale ser mencionado é a questão da remuneração por pagamentos por serviços ambientais. Então, todos esses aspectos somados, né, e é por isso que a gente coloca de maneira tão enfática a gestão ambiental também dentro do currículo, esses aspectos somados, eles trazem muitos benefícios, né, ao produtor. Legal. Então, Vitor, a gente pode dizer que as informações do currículo de sustentabilidade, elas podem contribuir para acelerar a sustentabilidade entre os pequenos produtores? Sem dúvidas. Eu acho que essa informação, essa afirmação sua, ela é, sem dúvidas, super pertinente, né? O currículo, né, conforme a gente já comentou aqui, ele é o passo inicial para a gente adentrar esse mundo da sustentabilidade, né? Então, ele é ali, vamos dizer, o beabá do que se fazer, por onde começar para a gente adentrar esse mundo de infinitas possibilidades, né? O currículo ele não traz todas as práticas agrícolas possíveis, né? Mas ele traz o básico para a iniciação da transição desses modelos produtivos, né? Os produtores que já atendem, por exemplo, as práticas ali contidas no currículo, existem outras infinitas práticas que eles podem continuar, né, colocando e implementando dentro da propriedade para cada vez mais melhorar esses ambientes de produção, né? Por isso, mais uma vez que a gente fala, sustentabilidade acaba sendo um processo de melhoria contínua. Você nunca para, você nunca chega no fim. Mas, na verdade, o que isso quer dizer é que você sempre tem espaço e pode melhorar, né? E com isso trazer benefícios não só para a propriedade em si, mas também em termos, né, de regularidade ambiental e, obviamente, também nos aspectos sociais, né? Muito bom isso, Vitor. Agora,
Quando a gente olha para o currículo de sustentabilidade, você acha que ele é voltado para algum tipo específico, algum perfil específico de produtor, ou ele pode ser adotado por qualquer perfil, pequeno, médio, grande, altamente tecnológico, pouca tecnologia? Como é que você vê isso? Ótima pergunta também. Isso sempre vem à tona, né? Boas práticas agrícolas na agricultura, elas servem para qualquer tamanho de propriedade rural. Então, o currículo, ele em si, ele não foi elaborado pensando em nenhum perfil específico de produtor, né? O que o currículo visou trazer foram práticas agrícolas fundamentais para essa entrada no mundo da sustentabilidade, mas que também qualquer produtor, seja ele um pequeno produtor, um produtor da agricultura familiar, um produtor médio, um produtor grande, um produtor mais ou menos tecnificado, que eles possam trazer consigo dentro desses ambientes produtivos essas práticas, né? Porque dessa maneira todos os produtores, na verdade, se beneficiam, né? Independente do tamanho da propriedade que cada um tenha. Bom, acho que então, para finalizar a conversa hoje, que foi super produtiva, super interessante, como dizem no rádio, né? Agora a parte de prestação de serviços. Vitor, onde a gente pode encontrar ou o produtor pode ter acesso ao currículo de sustentabilidade do cacau? Legal. Isso é muito simples, né? O currículo ele está disponível na página do Coco Action, no site da Fundação Mundial do Cacau. Mas se vocês também digitarem lá, né, na internet, currículo de sustentabilidade do cacau, vocês vão ver que várias entidades parceiras do Coco Action também hospedam esse documento, né? A IPC, por exemplo, é uma das parceiras aí que hospedam esse documento e lá pode ser facilmente também encontrado esse material e baixado. Antes da gente finalizar, eu acho que também é bom fazer um lembrete, Alana, sobre um documento paralelo ao currículo, mas também complementar ao currículo, que é o Manual de Implementação do Currículo de Sustentabilidade do Cacau, né? Em poucas palavras, esse manual ele visou trazer como cumprir cada uma daquelas práticas que estão inseridas ali no currículo, né? Qual é o passo a passo, né? Muito mais facilitado ali para produtores e para os técnicos. Qual é o passo a passo que eu devo fazer dentro da minha propriedade para cumprir com aquelas práticas agrícolas? Então, esses materiais também estão disponíveis nessas mesmas plataformas que eu coloquei, né? E são complementares. Então, é muito interessante que os produtores e os técnicos baixem não somente o currículo de sustentabilidade, mas se utilizem desse material complementar, que é o Manual de Implementação do Currículo de Sustentabilidade do Cacau. Muito bom, Vitor. Assim, foi ótimo ter a sua participação aqui. Acho que vale a pena a gente reforçar que na página do EduCacau a gente tem também alguns vídeos que falam sobre o currículo de sustentabilidade, que detalham um pouco mais cada uma das áreas do currículo de sustentabilidade. Lá também a gente tem os materiais, né, tanto o currículo quanto o manual. E que esse ano o podcast vai se dedicar bastante ao currículo de sustentabilidade. Então, nos próximos episódios, a gente vai trazer um pouco desse destrinçamento de cada uma dessas áreas, para a gente poder falar um pouquinho mais sobre a implementação mesmo, porque é importante, né? Então, eu agradeço muito a você, a Alana, a todo mundo que está acompanhando a gente. E para encerrar, então, esse é o AIPC Explica de hoje. Se você gostou dessa conversa e acha que pode fazer a diferença para algum produtor, compartilha com ele, convida ele para seguir a gente tanto no Instagram quanto no WhatsApp do EduCacau. E muito obrigada por ter nos acompanhado e até a próxima.